Bom, queridos, nós vamos falar hoje de parametrização de superfície, que foi uma aula que eu fiquei devendo para vocês. Na última aula, 2 alunos foram, né? E aí a gente vai começar a falar de parametrização. Ah, esse negócio aqui não tá legal, peraí. Parametria, deixa eu botar assim. Deixa eu finalizar, vamos descartar aqui. Deixa eu... Né? Então vamos falar de parametrização de superfícies. Tá ok? Então, o que é uma parametrização? Uma parametrização é uma função de um V0 dentro do R2 em R3, né? No caso, eu estou trabalhando com superfícies em R3, tal que V0 é aberto, φ é um homeomorfismo, quer dizer, a inversa é contínua, cuja derivada é injetora. Então, φ é uma função que está pegando U e V e levando em um conjunto de pontos no R3 e, portanto, é uma função que ela tem 3 coordenadas, ok? Agora, o que é uma superfície? Uma superfície é um conjunto de pontos no R3, né? Onde, para todo P pertencente à superfície, né? Existe uma parametrização φ de V0 em V, que está dentro de S, onde P pertence à imagem de φ, tá? Então, vamos dar exemplos de superfícies que são, por definição, são superfícies. As superfícies, as mais, assim, que vocês já conhecem, são as quádricas, né? Exemplo de superfície, aquela que vocês viram em geometria analítica espacial. Entra cone, entra esfera, entra paraboloide, entra hiperboloide, tá? Entra também cilindro, isso daqui tudo são superfícies, tá? Mas vamos explicar por que são. Por exemplo, exemplo 1. Eu vou tomar esse paraboloide aqui. Tome S, o conjunto dos pontos P's, pertencente a R3, tal que Z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso é uma superfície. Por quê? Por que é uma superfície? Porque para todo ponto, para todo P1, pertencente a S, né? Se o P1 tá em S, Z1 ao quadrado é x1 ao quadrado mais y ao quadrado, existe um φ que está indo de R2
em R, tal que φ de xy é dado, xy é dado, leva no ponto da superfície, ó. Tá vendo? O z não é x, o z, deixa eu botar aqui. É o z, tá, gente? Não é z ao quadrado, não. Z. Depois eu vou falar aqui do z ao quadrado, tá? Para todo ponto pertencente a S existe o φ, tal que todo ponto em que z é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Todo ponto x que está na superfície, ele é a imagem de uma função, né, que está indo de R2 em R3, em que o ponto está na imagem. Repare que esse ponto aqui está na imagem. Por que ele está na imagem? Porque a terceira coordenada dele está em função das duas primeiras através dessa equação. Então, x1, y1, x1 ao quadrado mais z1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z1 ao quadrado, né? Então, veja que P pertence à imagem de φ. Aí outro exemplo, por exemplo, exemplo 2, eu vou tomar o S, o conjunto dos pontos P, um R3, tal que, onde, por exemplo, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Porque isso daqui, na verdade, isso é um cone no espaço, né? Isso é um cone. Gente, eu sou péssima de desenho, tá bom, meus bebês? Isso é um cone. Por que isso é uma superfície? Porque, olha só, gente, se o ponto P está no cone, ou ele está acima do plano XY, ou no plano XY, ele está abaixo do plano XY, né? Então, olha só, se P pertence ao cone, isso vai nos dar que a terceira coordenada dele, z é maior ou igual que zero, ou z é negativo, né? Aí, se o z for maior ou igual que zero e ele estiver no cone, se z for maior ou igual que zero, eu posso expressar a terceira coordenada do ponto como raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se z está no cone e a terceira coordenada é maior ou igual que zero, repare que eu pude expressar a terceira coordenada em função das duas primeiras. Então, existe uma psi que está indo. Repare que a imagem de z é todo R2, né? Que está saindo do R2 e chegando no cone, né? Ou seja, numa vizinhança do cone, vamos dizer assim, né? Está chegando no cone. A imagem é uma vizinhança do cone, mas está chegando no cone. Onde φ de xy é xy raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, se P pertence ao cone em que z é maior ou igual que zero, então o P é o φ de xy, que é o φ das duas primeiras coordenadas de P. Então, o φ de xy vai ser o meu P, que é xyz, em que z é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E se z é negativo e P de xyz satisfaz z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, o meu z é negativo. Então, o meu z vai ser o quê? Menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Ou eu posso botar assim, z menor ou igual que zero, né? Ou z é maior ou igual que zero, ou z é menor ou igual que zero. Que aí eu posso botar todo o R2, né? Então, o z é maior ou igual que zero ou menor ou igual que zero. E o z igual a zero está na interseção. Então, se eu pego um ponto aqui em que o z é menor, ele está nesse conjunto aqui, né? Em que o ponto P é tal que o z é menor que zero. E se é menor ou igual, o z é menos raiz, então existe um φ de R2 chegando no cone, tá? Tal que
Se eu botar aqui, φ de xy é xy menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Outro exemplo também de superfície. Esfera também é uma superfície. Por quê? Você tome uma esfera assim, ó, tome. Como é que se diz? Elipsoide também, tome. S é o conjunto dos pontos em R3, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a R ao quadrado. Né? Na definição mesma da palavra, tá? Por que que uma esfera é uma superfície? Olha só, você pega qualquer ponto na esfera aqui, tá? O R é maior que zero, que é um raio, né? Então, você pegando qualquer ponto na esfera, o que que você tem? Uma das três coordenadas tem que ser diferente de zero. As três não podem ser igual a zero. Então, por exemplo, uma das três coordenadas pode ser diferente. Se o ponto está aqui, nessa calota superior, o z é maior. Se está aqui, o z é menor. Os pontos que estão aqui, por exemplo, o ponto que está aqui, eu tenho que o y é diferente. Aqui, se o ponto está nessa posição, o x é diferente. Então, para qualquer posição que o ponto esteja na esfera, uma das coordenadas é diferente de zero. Aí, por exemplo, se P está na esfera, então isso vai implicar que o x é diferente de zero, ou o y é diferente de zero, ou o z é diferente de zero. Vamos botar do x, né? Se o ponto x do P é diferente de zero, isso implica que x é maior que zero ou x menor que zero. Então, se o ponto P é tal, se P de xy é tal que o x é maior que zero, aí o que eu vou ter? Se eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado, eu vou botar o x em função de yz. E o x é maior que zero, então x é raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se z está na esfera, né? Então, se eu pegar essa posição aqui, se ele está nessa posição aqui, nessa calota aqui, em que a primeira coordenada dele é positiva, eu posso expressar a primeira coordenada em função das outras duas, né? Opa, desculpa, gente, aqui vamos botar um zzinho aqui, não, peraí, mamãe errou aqui, peraí, que eu fiz muito rápido, mamãe errou, tá? Então, se x é escrito desse jeito, então existe um φ de, olha que interessante, o x é maior que zero, então isso daqui tem que ser positivo. Existe um φ dentro da bola centrada em 0, 0 de raio R, em torno do plano, tal que B é dentro do R2, que existe uma, que está chegando na esfera, em que φ de xy é
ele chega nos pontos da esfera e o P pertence à imagem, né? Y e Z. Repare que o conjunto dos pontos que estão aqui na imagem são tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é r ao quadrado. Então, os pontos estão chegando na esfera e P, por P, ele ter essa primeira coordenada escrita desse jeito, então, o P é tal que a primeira coordenada é escrito desse jeito, então, P e P pertence à imagem de φ, né? P está na imagem. E aí a mesma coisa para x menor ou igual que zero. E também se a gente fizer, se nós fizermos se, por exemplo, o y for negativo, né? Se eu tiver um P na esfera que o y é negativo, então ele está mais ou menos aqui nessa posição aqui, né? Uma posição ali. Então, se o y é negativo, eu vou ter que y ao quadrado é igual a menos x ao quadrado, menos z ao quadrado, mais r ao quadrado. E aí isso vai ter que o y é menos raiz de r ao quadrado, menos x ao quadrado, menos z ao quadrado. Então, se o ponto está na esfera e a segunda coordenada dele é negativo, vai existir um φ que está saindo da bola, centrada em R, centrada em zero de raio R, está chegando na esfera, né, que está dentro do R3, onde, agora o parâmetro já é, aqui, desculpa, meus amores, aqui o parâmetro é YZ, tá? Desculpa aí, uma falta de atençãozinha, não vou cancelar a aula por causa disso, não vou zerar, não. E aqui os parâmetros são x e z, porque o y está dependendo de x e z. Então, vai ficar assim. Então, a imagem de φ está na esfera e o ponto P pertence à imagem, porque a segunda coordenada de P está aqui, ó, que é o y está em função de x e z. Então, o P está na imagem de φ, né? E φ realmente, a imagem de φ está na esfera porque x é o quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado é igual a r ao quadrado. E assim você pode fazer para qualquer ponto P em qualquer posição da esfera, tá bom? Beleza? Né? A mesma coisa é um cone. Se eu tiver um cone que ele estiver escrito desse jeito aqui, e P pertence ao cone, então Z é maior ou igual que zero ou Z é menor ou igual que zero. Se o cara está no cone, ou a terceira coordenada é maior ou igual a menor. Se o Z é maior ou igual que zero, eu vou ter que o Z é raiz de A ao quadrado mais X ao quadrado mais B ao quadrado e Y ao quadrado. Tá? E aí vai existir um φ. Repare que a imagem de φ aqui, ó, vale para qualquer real, né? Para qualquer xy existe o z, então φ de R2 está chegando em R3, que está no cone, tal que φ de xy é xy raiz de A ao quadrado, x ao quadrado mais b ao quadrado, y ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho que z ao quadrado a ao quadrado, x ao quadrado, mais b ao quadrado, y ao quadrado. Isso aqui é meu z, né? Então, veja que P pertence à imagem de φ, né? Existe um xy, que é as primeiras coordenadas de P, em que φ de xy dá o meu próprio P, certo? Agora, se z é negativo, aí eu vou tomar... Qual é a outra função que eu vou tomar? Eu vou tomar
z menor ou igual que zero é menos raiz de a ao quadrado, x ao quadrado, mais b ao quadrado, y ao quadrado, ok? E aí eu tenho uma outra função que está saindo de R2 e chegando em R3, em que o meu P está na imagem dessa função, tá certo? Então, o cone, ele é uma superfície. E todas essas parametrizações aqui não vou entrar em pormenor, mas essas parametrizações, elas têm a característica que é um homomorfismo, porque é uma parametrização explícita, e a derivada é injetura. Nós não vamos entrar muito no mérito dessas questões não, tá bom? Aí, existem algumas parametrizações que é importante porque vocês fazerem. Por exemplo, existem parametrizações que vêm de uma curva de revolução, né? Vamos supor que a gente tem uma curva aqui, z, x e y. Aí vamos supor que eu rotacione essa curva em torno, tá, do meu eixo z. Então, eu rotacionando essa curva em torno do meu eixo z, eu vou formar uma superfície. O conjunto de pontos que provém dessa rotação é uma superfície, entendeu? E como é que a gente vai deduzir essa superfície? É uma superfície porque a imagem dessa superfície, a imagem desses pontos está na imagem de uma parametrização, entendeu? Então, como é que a gente deduz isso? Se eu tenho aqui uma curva, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o z é um f1 de y, né? Aí eu vou e rotaciono essa curva em torno do meu eixo z, tá certo? O que vai acontecer? Eu pego um ponto y aqui, um ponto y, z que está na curva. Quando eu rotaciono, repare que o que a gente tem aqui? A distância, deixa eu botar aqui que está meio o computador aqui. A distância desse ponto a z, quando eu rotaciono, a distância dos pontos que estão na superfície até o eixo z é a mesma, que é a minha distância y, é como se fosse o r, né, dessa circunferência aqui. Então, esse ponto que é rotacionado em torno do eixo z, ele vai fazer o caminho de uma circunferência de raio r. Só que nesse caso, gente, o r é o y, tá? Se eu pego esse r aqui e projeto no plano XY, eu tenho esse segmento aqui. Mas usando trigonometria, esse segmento ele vai fazer um ângulo θ com o meu eixo x. Então, se eu tenho, olhando aqui para cima, ó, olhando de cima para baixo, eu tenho aqui meu eixo x, meu eixo y, eu tenho o r aqui, né? Aí eu quero saber, esse ponto que está aqui, ele vai ter uma primeira coordenada, uma segunda coordenada e uma terceira coordenada. A primeira coordenada é a projeção desse segmento em relação ao eixo x. A segunda coordenada em relação ao eixo y. E a terceira coordenada é meu z aqui, que o meu z, ele está como uma função que depende de y, a minha altura, tá? Então, olhando para cá, quem é meu x? Esse daqui é meu x. Então, x sobre r é cosseno θ. Então, eu tenho que meu x é r cosseno θ. Quem é meu y? É essa medida aqui, né? Então, y sobre r, deixa eu botar aqui, y sobre r é seno θ, ou seja, o meu y é r seno θ, né? Então, todos os pontos que são formados, né, através da rotação dessa curva,
A primeira coordenada é dada por R cosseno θ, R seno θ. Mas quem é o meu R aqui? Eu posso dizer, gente, que o meu R é esse Y que eu, para cada Y aqui, ó, que eu fixo no domínio da minha curva, né? Então, eu posso dizer aqui que o meu x, eu vou dizer que vou dizer x1, y1 e z1, né? Que são os pontos da superfície. É y cosseno θ, y cosseno θ, o y é y seno θ e o z1 é f1 de y. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho dois parâmetros que estão descrevendo os pontos dessa superfície. É o θ e meu z, né? Que é a altura. Né? É o θ e é o meu y, desculpa, porque o z é função de y. Quer dizer, para cada y que você tenha na curva, você tem um z e o θ vai te dar a posição, né? Que você tem o z, então você sabe que o ponto está numa circunferência a essa altura, f1 de y, do plano xy, e fixando o θ você tem a posição do ponto, tá? Então, essa superfície é descrita por φ de y θ é y cosseno θ, y seno θ e f1 de y, tá? Tal que θ está entre 0 e 2π. E o y com certeza tem que estar no intervalo, né? Pode ser entre 0 e entre A e B, né? Ou, se não, o y está entre a B ou o y pertence aos reais, também é uma superfície também, né? Ou y pertence aos reais também, tá? Então, são superfícies de revolução. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Determine a superfície gerada pela rotação de z igual a y ao cubo, tal que o y é maior ou igual que zero, em torno do eixo z. Vamos botar aqui, vamos melhorar aqui. Tal que o y é maior ou igual que zero e menor ou igual que 8, tá? Do eixo z em torno do eixo z. Então, o z igual a y ao cubo é mais ou menos assim, né? É uma curva assim, no plano zy. Mas eu estou considerando que meu y é maior ou igual que zero, eu estou descartando essa parte, né, da curva. Só estou considerando essa curva acima do plano x, y. O y está entre 0 e 8. Não, entre 0 e 8. E aí o meu z, né, ele vai variar daqui até aqui. Então, quando eu rotaciono essa curvinha limitada em torno do meu eixo z, eu vou ter uma superfíciezinha. Como é que é a parametrização dessa superfície, gente? Fixando aqui, o meu raio é o y. Então, o φ de y θ vai ser y cosseno θ, y seno θ, e quem é o meu z, que é a terceira coordenada? É a função de y, y3, mas olha só, presta atenção. Aí o y está entre 0 e 8, e o θ
está entre 0 e 2π, tá bom? Se vocês quiserem, em vez do y, vocês podem considerar o y igual a r, também pode também. Φ de r θ é r cosseno θ, r seno θ e R3, né, tal que R é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 8, e θ está entre 0 e 2π. Tá ok? Então, por exemplo, uma outra, o cone, nós sabemos, por exemplo, vamos inserir, vamos explicitar uma outra parametrização para o cone z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois vou dar outro caso, tá? Tal que z é maior ou igual que 0, tal que z é maior ou igual que 0, tá? Então, esse cone, na verdade, isso é a parte superior do cone, que é meu z maior ou igual que 0. Então, eu quero achar uma outra parametrização que não seja a parametrização explícita do cone, ok? Então, vamos usar a rotação. Então, olha só. Preste atenção, se eu pego o cone, interseção ao plano π1, que é o plano x igual a 0, essa interseção vai ser o conjunto dos pontos em que z ao quadrado é igual a y ao quadrado, né? Se z ao quadrado é igual a y ao quadrado, o z é mais ou menos y. Então, se eu pego o meu cone e intercepto o meu cone, com um plano ZY, eu tenho duas retas, né? A reta Y e a reta Z igual a Y, a reta Z igual a menos Y. Se eu pegar, olha só, se eu pegar a minha reta, tá? Z igual a Y, e eu rotacionar, eu vou ter o cone. Por quê? Preste atenção. Eu pego essa reta e vou rotacionar aqui. Eu fixando o meu y vai ser o raio, né? Então, eu vou dizer assim, que meu x vai ser y cosseno θ, meu y vai ser y seno θ, e o meu z vai ser igual a y, tá? Aí, olha só que interessante, se eu pego o meu x e elevo ao quadrado, e eu pego o meu y e elevo ao quadrado, vamos dizer que o ponto que está se x1, y1 e z1, ó, se x1, y1 e z1 está na superfície de revolução, tá? Então, eu fixei meu y aqui, rotacionei, então pego esse ponto aqui, que está na superfície de revolução. Aí eu projeto em relação ao eixo x, temos a primeira coordenada, a segunda e a terceira, tá? x1,
y1 e z1. Então, x1 é y cosseno θ, y1 é y seno θ, e z1 é igual a y, né? Porque tá todo mundo aqui, ó. O meu z1, esse meu z1 aqui é igual a esse z aqui. Tá todo mundo, né, acima do plano xy, uma distância y unidades acima, tá? Aí eu vou ter que, olha que interessante, o meu y1 ao quadrado é y ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Então, o que isso vai implicar? Olha que interessante. x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado é y ao quadrado, que é z1 ao quadrado. Então, é interessante que se o ponto está nessa superfície de revolução, ele satisfaz a equação do cone, tá? Se o ponto da superfície de revolução, ele satisfaz a equação do cone, ok? E se o cara está na equação do cone, ele também satisfaz a superfície de revolução, tá? Está na superfície de revolução. Então, como é que a gente vai obter o cone? Através da revolução dessa reta aqui. É aquela coisa, z igual a y, né? Eu trabalho com essa reta z igual a y. Quando eu faço a revolução, gente, é aquela mesma coisa. Fixei aqui o y, faço a revolução. Então, a gente pode trabalhar com quem? Eu vou te dizer que meu y é meu r. Aí, quando eu faço a revolução, daqui é meu r, aqui é meu θ. Então, vou dizer que meu x é r cosseno θ. O meu y é r seno θ, tá? E meu z, porque eu estou dizendo que o z é igual a y, que eu estou chamando de r. E meu z é r, né? Então, a gente tem uma parametrização para o cone. Aí vai depender de quanto o r está indo, de 0 até... Vai depender de quanto o y estiver indo, tá? Então, existe... Então, a gente tem uma outra parametrização para o nosso cone, que é dado por isso aqui. Repare que a imagem dela está no cone superior, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado, que é r ao quadrado. E θ está entre 0 e 2π, tá? Beleza? Se nós tivermos assim um cone... Agora vamos complicar aqui um pouquinho. Se nós tivermos um cone desse jeito aqui, a ao quadrado, x ao quadrado mais b ao quadrado, y ao quadrado, tal que z é maior ou igual que zero. Como é que a gente consegue uma parametrização em torno de θ e r? Olha só. Esse cone, as seções transversais desse cone, se o A for diferente de B, não são circunferências, são elipses, né? Então, como é que a gente faria uma parametrização para esse tipo de cone? Gente, olha só. Se eu pego o meu z ao quadrado, se o z for diferente de zero, eu pegando o meu z ao quadrado e dividindo nessa equação, eu tenho isso daqui. Tá? Gente, o que lembra isso? Qual é a função que quando o quadrado de uma mais o quadrado de outra dá 1? O que nos lembra isso é o que? Cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, né? Então, eu posso dizer que eu posso chamar o quadrado x ao quadrado z ao quadrado de cosseno ao quadrado de θ, e b ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado de seno ao quadrado de θ, tá? Aí daqui eu tiro que meu x ao quadrado é z ao quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre a ao quadrado.
E meu y ao quadrado é z ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre b ao quadrado. Então, eu já vou ter... Repare que meu z é um parâmetro, tá? Então, eu já vou ter que meu x, eu posso chamar meu x de z cosseno θ sobre a, e meu y de z seno θ sobre b. Então, eu consigo formar uma parametrização para esse cone na parte superior, que seria φ de θz, x é z cosseno θ sobre a, y é z seno θ sobre b, e o z é um dos parâmetros, tá? E aí, se o z é maior ou igual que zero, o z é maior ou igual que zero, e o θ está entre 0 e 2π, tá? Para cada z fixo eu tenho uma elipse, e repare que a imagem pertence à equação do cone, porque isso é meu x, esse é meu y. Então, x ao quadrado multiplicado por a ao quadrado, né? Dividido por z ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ. Então, pode reparar que se eu pego aqui, ó, x ao quadrado vezes a ao quadrado mais y ao quadrado, pode reparar, ó, que x ao quadrado vezes a ao quadrado mais y ao quadrado vezes b ao quadrado é igual a z ao quadrado. Ou seja, a imagem dessa parametrização, dessa função aí, ela está no cone. Esse cone não é um cone de revolução, ok? Vamos ver outra coisa interessante que eu quero passar para vocês. Tá. Outra coisa, vocês sabem muito bem que existem, em relação à esfera, que eu quero falar isso com vocês que é importante, vocês já viram isso, tá? Em cálculo 3, com certeza, sobre coordenadas esféricas também. As coordenadas esféricas são parâmetros que nos permitem também parametrizar os pontos da esfera, que não seja aquela parametrização explícita. Então, deixa eu só fazer aqui, ó. Se eu pego um ponto aqui da esfera e faço o vetor posição do ponto à origem, esse vetor posição, ele faz um ângulo alfa com o eixo z. E a projeção desse vetor posição faz um ângulo θ com o eixo x. Então, dado θ e alfa, fixando θ e alfa, eu consigo localizar qualquer ponto, né, na esfera. E por isso que são ditas as coordenadas esféricas. E através dessas coordenadas esféricas, a gente pode deduzir uma outra parametrização, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho essa esfera aqui. Eu tenho a esfera. Todos os pontos dessa esfera tem a distância do ponto até a origem R, né? Então, eu tenho a minha esfera aqui. Tá? Então, o que que eu tenho? O que que acontece aqui? Se eu pego um ponto aqui na esfera aqui, ele tem uma distância R do eixo Z. Então, deixa eu fazer assim, ó. O ponto está aqui na esfera. Ele tem uma distância R e ele forma um ângulo alfa com o eixo Z, desse vetor posição aqui. E se eu projeto esse vetor posição no eixo Z, eu tenho a terceira coordenada. E usando trigonometria,
Z sobre R é cosseno de alfa, tá? Então, eu já tenho que Z é R cosseno alfa. Mas o cateto oposto, que eu vou chamar de W, e W sobre R é seno alfa. Mas quem é esse W, né? Aqui eu tenho o vetor posição, aqui nós temos alfa, aqui nós temos o Z, e aqui nós temos o W. Eu vou projetar esse W no plano XY. Vou fazer uma coisa melhorzinha aqui, porque para desenhar eu sou uma negação. E aí, na verdade, a medida de o W é a projeção do vetor OP sobre o eixo X. Quando eu pego o W e projeto no eixo sobre o plano XY, quando eu pego o W e projeto no eixo X, eu vou ter a primeira coordenada. Se eu projeto no eixo Y, eu vou ter a segunda coordenada. Mas se eu olhar de cima para baixo, eu vou ter assim, ó, TW aqui e θ aqui, e aí projetando eu tenho primeira coordenada e projetando no eixo Y eu tenho a segunda coordenada. Então, quem é X? X dividido por W é cosseno θ e Y dividido por W é seno θ. Mas quem é W? Ah, W é R seno alfa. Então, aqui, ó, quem é X? Quem é X? Quem é X? W cosseno θ. Mas quem é W? R seno alfa. Então, R seno alfa cosseno θ. Quem é Y? W seno θ. Mas quem é W? R seno alfa seno θ. E quem é Z? R cosseno alfa. Aqui, ó. Quem é Z? R cosseno alfa. Então, todos os pontos da esfera, qualquer ponto da esfera, ele pode ser representado através de dois parâmetros, porque o R é fixo, né? Então, através do alfa e do θ, em que X é R seno alfa cosseno θ, Y é R seno alfa seno θ e o Z é R cosseno alfa. Interessante, gente, olha aqui que interessante. Quando eu faço o alfa, é o ângulo do vetor posição ao eixo Z, mas esse ângulo vai de 0 até lá embaixo, então vai ser de 0 até π. E o θ de 0 até 2π, tá? Então, isso daqui é uma parametrização para a esfera. Então, gente, não se esqueçam, parametrizações importantes são de superfície de revolução, de cones, o que mais? Superfície de revolução, de cones e de esfera, tá bom, gente? Então, esses que são os principais, assim, que vocês têm que ficar de olho. Tá?
Deixa eu pegar aqui uns exemplos, por exemplo, parametrize, por exemplo 1, parametrize, eu vou fazer duas parametrizações diferentes, tá? A superfície da esfera, a superfície da esfera dentro do paraboloide. Então, o que que nós temos nesse contexto aqui? Nós temos a esfera e temos o paraboloide. Então, a superfície da esfera dentro do paraboloide é essa superfície aqui, ó, gente. Tá bom? E aí, como é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer de duas maneiras diferentes, tá? A gente vai fazer a interseção, né? Então, vamos tomar a interseção, ó. Tome z, x ao quadrado mais y ao quadrado, interseção com a esfera. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, se z é x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou botar aqui, né, z aqui embaixo, então eu vou ter que z ao quadrado mais z é igual a 12, né? Repare que meu z, né, é maior ou igual que zero, né? Então, se z ao quadrado mais z igual a 12, isso implica que z ao quadrado mais z menos 12 é igual a zero. Aí vamos àquela coisa das raízes, né? Soma das raízes é menos 1 e o produto é igual a menos 12. Tá? Tá? Então, se a soma é menos 1 e o produto é menos 12, eu vou pegar menos 4 e 3. Porque a soma é menos 1 e o produto é menos 12. Mas qual é o z que eu vou escolher? É o z que é maior ou igual que zero. Porque se o cara está nesse paraboloide na esfera, a primeira coordenada é maior ou igual que zero. Então, eu vou tomar, né, z2 igual a 3. Então, na verdade, se eu faço a interseção da esfera com o paraboloide, a interseção é o conjunto de pontos, tá? É o conjunto de pontos né? Então, a interseção é o conjunto de pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z e z igual a 3, né? Entendeu? Z é igual a 3 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, gente. Vocês estão vendo essa curva aqui? Tá vendo essa curva aqui? Cadê? Tá vendo essa curva aqui? Essa curva aqui é os pontos que estão no paraboloide na esfera. Quando você projeta no plano XY, você tem que a projeção é o conjunto de pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3, tá? E o z é igual a 3, tá? Tá ok, gente? Então, eu tenho a primeira maneira
que eu tenho de resolver isso é fazer o quê? Bom, todos os pontos que estão nessa região aqui estão na esfera. Então, se P está naquela região, ele está na esfera. Está na região, então está na esfera. Aí isso vai implicar aqui se ele está na esfera, eu vou ter que z ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 12. Então, meu z ele pode ser dado como função de x, y. E aí a gente pode montar, né, uma parametrização para os pontos que estão nessa região roxa aqui, que são os pontos da forma x, y, raiz de 12 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Em que, repare que as primeiras coordenadas dos pontos que estão nessa região aqui estão no interior dessa circunferência aqui e até a fronteira, né? Então, onde x, y pertence ao conjunto de pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 3, é maior ou igual que 0, menor ou igual que 3, né? Pertence a esse disco. Então, isso é uma parametrização para os pontos que estão nessa região entre a esfera e o paraboloide. E tem outra maneira da gente parametrizar também, que eu quero fazer as duas coisas diferentes, para vocês terem duas visões. Preste atenção, nós temos a esfera aqui e temos o paraboloide. Então, temos essa região aqui, certo? Entre os dois. Todos os pontos que estão nessa região aqui, ó, todos os pontos que estão nessa região aqui, o que eu vou ter? Todos os pontos que estão nessa região, o alfa, ele vai variar de 0 até esse ângulo aqui. Então, eu tenho que achar esse ângulo alfa aqui, que é o... Todos os pontos que estão nessa região aqui, ó, eles vão fazer um ângulo de 0 até esse alfa aqui. Como é que eu vou achar esse alfa? Eu vejo a interseção aqui da minha esfera, olhando para o plano ZY, com o meu paraboloide olhando para o plano ZY. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter que lá no plano ZY, o meu paraboloide tem a forma z é igual a y ao quadrado, e a minha esfera no plano ZY, a minha esfera no plano ZY, x é 0. Então, é y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 12, né? E eu já sei também que meu y... Ah, eu já sei, gente, que o meu, olhando para a interseção anterior, o meu z, eu sei que é 3. Então, essa distância aqui é 3. Bom, se o z é 3, o y ao quadrado é igual a z. Então, o 3 é igual a y ao quadrado. Então, eu vou ter que meu y é raiz de 3, porque eu estou pegando esse y aqui, gente, que é positivo. Então, o meu alfa, meu ângulo maximal, né, em que está variando todos os pontos dessa superfície, ele é tal, o alfa é tal que cosseno de alfa
é o cateto adjacente, não, o cateto adjacente que é 3 sobre a hipotenusa, que é o meu y. Então, o cosseno de alfa vai ser 3 sobre raiz de 3, né? Que é raiz de 3 sobre... É 3 raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 3. E o ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3, né? A gente sabe que o seno de 60 é 60 graus, porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno é meio. Então, seno sobre cosseno é raiz de 3. Então, alfa é 60 graus. Então, todos os pontos que estão nessa região aqui, eles estão na minha esfera em que o alfa está variando de 0 até 60 e o θ está de 0 a 2π, porque eu estou dando voltas completas. Então, essa região, a região também pode ser parametrizada por aquela região pode ser parametrizada por φ de alfa θ, em que meu x, olha que interessante, quem é o R aqui nesse caso? Todos os pontos que estão aqui, quem vai ser o R? Porque está na circunferência. O R, esse aqui é meu R ao quadrado, o R é raiz de 12, então meu x é raiz de 12, que é R, seno alfa cosseno θ, o meu y é raiz de 12, seno alfa seno θ, e meu z é raiz de 12 cosseno alfa, sendo que nessa região o alfa está entre 0 e 60 e o π está entre 0 e 2π. Gente, isso daqui é o principal da superfície de parametrização. Na segunda-feira, eu vou dar alguns exemplos e tudo, e a gente vai falar de área de superfície, ok?